Senhor Jesus, nos abrimos a Ti nessa noite. Pedimos que a semeadura da Tua palavra resulte em frutos para a Tua glória. Pedimos que a nossa fé seja forte para que creamos na palavra que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. E pedimos a purificação do nosso coração, para que possamos ouvir Tua palavra em santidade, em temor. E pedimos a Tua bênção especial na vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Em Teu nome te agradecemos, Jesus. Os meus filhos estão passando por uma fase em que cada vez mais manifestam a sua vontade própria. E eu descobri que a vontade deles é muito forte. Por que será? E um deles, não vou falar quem é, demora para atender as nossas solicitações, os nossos pedidos. Uma outra maneira de dizer, ele tem se mostrado desobediente. E tem que falar 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, até que ele comece a reagir àquilo que nós estamos falando. Mas às vezes ele não obedece. E quando ele não obedece, entra a disciplina. Mas quando eu disciplino meu filho, a disciplina é porque eu amo meu filho. Eu tomo bastante cuidado ao disciplinar meu filho, de fazer com amor, com paixão, porque o meu desejo é que meu filho tenha um caráter aprovado por Deus. Eu quero que ele viva o máximo potencial que Deus deu para ele, de acordo com o propósito de Deus na vida dele. Por isso eu amo e eu disciplino meu filho, para que ele aprenda os princípios bíblicos que eu sei que vão transformar a vida dele e torná-lo, na minha esperança como pai, um homem de Deus. Deus tem muitos filhos. Nós somos filhos de Deus porque cremos na morte e ressurreição de Cristo. Mas Deus, por ser um Pai amoroso, que quer que nós sejamos mais parecidos com Ele, nos disciplina em amor. Para os pais que já criaram os filhos, vocês sabem quão difícil é criar um filho, ainda mais nos caminhos do Senhor. Mas eu tenho certeza de que todo o esforço de vocês, toda exortação, todo joelho dobrado em oração, é para que o filho receba a bênção de Deus. Amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, precisamos saber que Deus nos ama e nos disciplina porque Ele quer o nosso bem. A palavra dessa noite tem como título uma vida de santificação e obediência. Olha só, independente do meu filho ser obediente ou não, ele é meu filho. Ele nunca vai deixar de ser meu filho. Agora, dependendo da obediência ou desobediência dele, ele vai ter diferentes consequências. Se ele me obedece, eu fico feliz. Se ele me desobedece, eu fico triste. Se ele me obedece, eu fico muito feliz, eu posso recompensá-lo. Se ele me desobedece, eu fico muito triste, eu posso discipliná-lo. Mas tem um fato que não muda. Eu amo meu filho. E eu quero que ele se desenvolva no seu caráter para ser alguém que seja aprovado por Deus. Trazendo isso para a nossa experiência cristã. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar para sermos obedientes. E obedecer a Deus é obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos que estão nas Sagradas Escrituras. A maior prova de que nós amamos a Deus é que nós
obedecemos sua palavra. O Senhor falou sobre obedecer os seus mandamentos, sobre fazer a vontade do Pai, e a vontade de Deus está revelada na Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia com fé, tomamos essa palavra não apenas como doutrina, mas como uma direção para a nossa vida. Hebreus 12, 5b, na versão NVT, fala: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, 10, no NVT diz: Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Vamos ler junto essa parte? A fim de que participemos da sua santidade. Deus quer que nós participemos da sua santidade. Quando o Senhor começou o seu ministério na terra, ele começou com uma frase muito impactante, que João Batista também tinha pregado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos quer dizer uma mudança de mente, uma mudança de rota, porque nós somos impuros, nós não somos santos, e Deus é santo. Então, para que haja uma mudança na nossa vida, temos que mudar a nossa mente e nosso viver. Então, arrependimento para o reino dos céus é nós nos esvaziarmos, sermos libertos de tudo aquilo que não é santo, para que possamos participar da santidade de Deus. E a morte de Cristo tratou objetivamente com nossos pecados, mas o Senhor agora quer nos transformar subjetivamente. Ele quer mudar o nosso coração, nosso viver, nossas emoções, nossa vontade, para que nós possamos realmente ser homens e mulheres que vivam de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos viver por meio da vida dele, para reinar sobre essa terra. Mas olha para a humanidade hoje. A humanidade expressa a natureza de Deus. A humanidade hoje, de maneira geral, está tendo uma vida de santificação, de separação de tudo aquilo que é profano, impuro, maligno? Não. O mundo hoje expressa a natureza de Satanás. O Senhor quer que nós participemos da sua santidade. 2 Coríntios 7,1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto de carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha só, nós tínhamos paixões que tomavam conta do nosso ser na nossa ignorância, mas depois que nós recebemos o Senhor, a vida de Deus passa a nos transformar. E aqui tem uma mudança do nosso viver. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em seu procedimento. Nós podemos e devemos ter um procedimento santo, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Nós podemos ser santos porque Deus é santo. Então, a disciplina de Deus é para que nós sejamos transformados, para nos tornar parecidos com Deus na sua vida e na sua natureza. Porque nós somos filhos de Deus. Quando eu olho para meus filhos, às vezes eu assusto a semelhança que eles têm em relação a mim, a minha esposa. Porque como na nossa humanidade nós também temos fraquezas, eu fico assustado às vezes com os problemas que eles enfrentam, e eu vejo exatamente o porquê que eu enfrento esses problemas. Mas Deus é perfeito. A vida de Deus não tem falhas, não tem defeitos. E o Senhor quer nos tornar como Ele é
um Pai perfeito, um Pai glorioso, um Pai grandioso, um Pai que quer nos dar o reino, quer que nós governemos sobre essa terra, não quer que nós fiquemos escravos do pecado, idolatrando as coisas deste mundo, mas o Senhor quer que nós tenhamos o governo celestial dentro do nosso coração. O reino de Deus, na verdade, está dentro de nós. E futuramente, no reino milenar, vai haver a manifestação do reino dos céus. Mas agora é o momento de nós vivermos governados interiormente pelo Espírito Santo. É por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso envolve também a disciplina do Senhor. Agora, por que às vezes sofremos mais disciplina? Porque às vezes nós somos desobedientes. Quanto mais cedo nós percebemos o benefício e o valor da obediência, mais fácil iremos abrir mão do nosso egocentrismo e dar a primazia de Cristo em nossa vida. Dar a primazia para Cristo em nossa vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós aceitamos o trabalho da cruz na nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. E nós dizemos: Senhor, reina sobre minha vida. Eu quero te obedecer, Senhor. O Senhor está aperfeiçoando a nossa fé. O Hebreus 12:2, no NVT, diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Outra tradução é o consumador da nossa fé. Ou seja, existe uma progressão da maturidade da vida de Deus em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados. Eu creio que nenhum de nós tem grandes problemas em relação às verdades objetivas do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça. Mas a questão, irmãos, é dentro do nosso coração, como está a nossa realidade? Sabemos que nós fomos santificados, nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Fomos libertos dos nossos pecados, mas temos uma vida no nosso dia a dia totalmente santificada? Se o Senhor voltasse hoje, nessa noite, será que nós seríamos aprovados? Só o Senhor sabe. Mas o Senhor nos deu uma consciência em nosso espírito para nos dar sensibilidade em relação a se estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou não. Então a obediência à palavra do Senhor e ao Espírito Santo tem um aspecto subjetivo. O quanto do Espírito Santo tem em meu viver. Eu queria falar sobre 3 aspectos importantes sobre a nossa obediência. E isso tem a ver com a minha experiência, irmãos. Por exemplo, a palavra diz sobre sermos misericordiosos. Sermos compassivos. Se nós olharmos a parábola do bom samaritano, o bom samaritano demonstrou misericórdia e compaixão por aquele homem que havia sido ferido, roubado. Se o Senhor nos manda ser misericordiosos, o quanto da misericórdia de Deus nós temos demonstrado para as pessoas ao nosso redor? E quando nós falamos de expressar misericórdia, isso quer dizer que a pessoa não merece. Muitas vezes não é digna. Olha para a nossa situação, nós éramos dignos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, irmãos. Deus expressou a sua misericórdia, sendo que nós não éramos merecedores. E nos salvou de maneira tremenda e maravilhosa. Todos nós gostamos de receber misericórdia, não gostamos? Não pedimos paciência para as pessoas. Tenha um pouco de paciência comigo. Me perdoa. Errei mais uma vez. Eu sou assim mesmo, eu preciso mudar.
Se nós desejamos receber misericórdia, vamos também dar misericórdia. A questão da misericórdia é uma bênção. Então, objetivamente, podemos dizer: eu sei que eu preciso ser alguém que demonstra misericórdia, mas o meu viver diz o contrário. Isso mostra uma distância entre a verdade, o mandamento de Deus e a minha realidade. É por isso que nós temos que aprender a orar e a tomar a palavra como nossa realidade, irmãos. E o Senhor nos dá oportunidades todos os dias da nossa vida para que possamos obedecer a sua palavra em nosso viver. Um segundo item prático em relação a nós sermos obedientes é sobre remir nosso tempo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 5 sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Os irmãos concordam que os dias atuais são maus? E os dias vão piorar, irmãos. O que é remir o tempo? É sermos prudentes no uso do nosso tempo, para que o nosso tempo seja útil para Deus. Nós temos 24 horas por dia, 60 minutos cada hora. Onde tem ido o nosso tempo? Qual tem sido a nossa dedicação ao Senhor no uso do nosso tempo? Se a gente fizesse um gráfico Pareto para os engenheiros de plantão, você sabe o que é isso? Onde tem ido a maior parte do nosso tempo? Jesus está voltando, irmãos. Precisamos aprender a dedicar tempo de comunhão íntima com o Senhor. Na minha experiência pessoal, como eu tenho procurado obedecer o Espírito Santo para que Ele me santifique, sempre temos impulsos da nossa carne que nos levam a abraçar aquilo que não é de Deus. Grande parte do nosso tempo é usado no nosso telefone. Não é verdade? No passado recente, eu tive que tratar diante do Senhor os meus impulsos de ficar fazendo rolagem infinita para dedicar mais tempo para ler a Bíblia. Quantas horas não perdemos concentrando nossa energia e foco em futilidades, em coisas totalmente inúteis, que não agregam nada para a nossa vida, só nos entretêm, ocupam a nossa mente, mas nos distraem da herança que Deus quer nos dar. E de maneira muito simples, eu falei para o Senhor: Senhor, então eu vou deixar de gastar meia hora aqui nas mídias sociais, por exemplo, para ler mais um capítulo da Bíblia, para dobrar meu joelho, para orar pelas necessidades do reino de Deus. É uma luta, irmãos. É uma luta. Porque a carne é fraca. Eu tenho certeza de que na vida pessoal de vocês sempre tem alguma coisa que te atrai para longe do Senhor. Mas quando o Senhor fala na sua palavra para remirmos o tempo que os dias são maus, vamos obedecer a palavra do Senhor. E aí que vem a nossa reação à palavra de Deus. Nós precisamos crer e obedecer. Nós precisamos agir. Isso é obra, é agir baseado na palavra de Deus. Não é ser apenas irmãos e irmãs que têm a doutrina, mas não têm a realidade. E são nas pequenas coisas que nós precisamos ser fiéis. O Senhor mesmo falou: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Nas pequenas coisas que Deus deu para você, sejam fiéis. Eu quero dizer uma coisa, igreja. A nossa realidade
no futuro, em relação ao reino milenar, vai ter uma forte conexão com a nossa realidade de hoje. Então, se hoje eu sou governado por Cristo, e eu governo em nome de Cristo, a minha porção no reino milenar vai ser governado por Cristo e governar por Cristo. Se hoje eu sou desobediente à unção do Espírito Santo, e eu recuso a mudar a minha vida por rebeldia, futuramente a minha condição não vai mudar. Se eu partir, ou se o Senhor voltar, a manifestação do reino é uma continuação da realidade que eu tenho hoje. Olha a situação das 10 virgens. O noivo tardou. E aí, as virgens adormeceram. Mas quando acordaram, tinha algumas que tinham azeite na vasilha e outras só tinham azeite na lâmpada. A condição delas do dia a dia era a mesma quando o noivo chegou. E as que tinham azeite na vasilha foram recompensadas. As que não tinham azeite foram punidas. Então, muitas vezes a gente pensa sobre o reino como algo no futuro, mas a realidade do reino precisamos viver hoje, irmãos. Hoje é o dia de ouvir a voz do Senhor e não endurecer nosso coração, mas dar o governo da nossa vida para Cristo. Ser obediente à palavra do Senhor. Por isso temos que conhecer a Bíblia. Temos que ter comunhão pessoal com o Espírito Santo, que é Jesus habitando dentro de nós. E o terceiro item que eu queria mencionar sobre obedecer ao Senhor é purificar nosso coração de idolatria. Colossenses 3:5 fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Idolatria é aquilo que substitui Cristo em nossa vida, que tira o nosso foco. Nós adoramos outras coisas, mas nós não adoramos a Deus. Quanta liberdade damos para o Senhor em nossa vida. Uma passagem que já foi falada bastante nas últimas mensagens, mas queria recapitular, é Mateus 7:21. E aqui é um alerta para todos os cristãos. Apenas chamar o Senhor de Senhor, mas não ser íntimo do Senhor, não garante nossa entrada no reino dos céus. Trabalhar para o Senhor não significa que Ele nos conhece ou nos aprova. Isso é muito forte, irmãos. Eu posso trabalhar para o Senhor. Eu posso fazer obras em nome do Senhor, mas se eu não tenho obediência, se eu não tenho santidade, se eu não sou alguém que tem comunhão pessoal com o Senhor, pode ser que eu não conheça o Senhor e Ele não me conhece. Eu conheço o Senhor apenas na doutrina, ou superficialmente. E o Senhor é muito forte, Ele fala sobre iniquidade. Então é possível fazer coisas em nome de Deus e ainda ser alguém que tem um viver de iniquidade. É por isso que o Senhor quer nos purificar. É por isso que o Senhor quer nos santificar. É por isso que o Senhor permite situações na nossa vida para que possamos ter oportunidades para nos submeter a Ele. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. O irmão Nélio, nas últimas mensagens, tem deixado bastante claro a diferença entre a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e o reino milenar. Então, na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, Deus lida com o homem baseado na graça. Mas na era do reino, Deus lida com os cristãos com base na justiça. Ou seja, o que nós fazemos nessa terra tem sim importância em relação ao nosso destino para o reino.
Todos que nós cremos no Senhor, somos salvos eternamente, nós estaremos na Nova Jerusalém. Mas a participação na manifestação do reino milenar depende da nossa atitude e das nossas ações no nosso viver aqui na terra. Porque Deus é justo. E não seria justo da parte de Deus tratar o cristão infiel da mesma maneira que ele trata o cristão fiel. Tanto que, o irmão Nelly também comentou sobre isso, tem diferentes níveis de participação no governo de Deus dependendo do viver. Alguns vão reinar sobre mais cidades, outros vão reinar sobre menos cidades, e alguns nem vão reinar. Então, essa percepção de que nós temos a oportunidade de participar do governo celestial precisa mudar a nossa vida, irmãos. Apocalipse 19, 6-9 diz: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro abrem as portas para o reino milenar. Mas quem são esses que vão participar? São aqueles que estão vestidos de linho finíssimo. São aqueles que têm atos de justiça. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça. Alegria, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino de Deus é justiça. Nossa vida cotidiana expressa justiça. E a justiça é fazer a vontade de Deus. Não é justiça baseada nos próprios conceitos humanos, mas é justiça no padrão de Deus. E o único homem justo é Cristo Jesus. Então, nosso padrão de atos de justiça é estabelecido pelo Senhor Jesus. A nossa referência é Cristo. E Cristo habita dentro de nós. 1 Coríntios 9, 25-27, fala sobre o atleta. Todo atleta se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui, a desqualificação não se refere à perda da salvação, mas se refere à perda da recompensa, à perda da coroa da vida, à perda da recompensa do reino. Tanto que, no final do ministério de Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo, o que ele fala? Agora a coroa da justiça me está guardada. Isso está em 2 Timóteo 4:6. Então Paulo tinha uma realidade de que ele se restringia porque ele queria ser coroado. Ele queria receber essa coroa da justiça, esmurrando o corpo. Para quê? Para que ele pudesse ter uma vida aprovada por Deus. O caminho é estreito, irmãos. O caminho é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado. Se nós quisermos reinar com o Senhor, nós temos que dar o governo da nossa vida para o Senhor. Isso envolve restrição, envolve negar os nossos desejos. Mas a glória que vamos receber é infinitamente maior do que qualquer preço que nós pagamos. E nós precisamos crer nisso, porque se a nossa vida se limita a essa terra, somos os mais infelizes dos homens. Em 2 Coríntios 5:5,
Paulo fala que o objetivo dele era agradar ao Senhor. Quando tem um casal de namorados que começam a namorar, estão apaixonados, cada um quer agradar o outro, não é verdade? O homem faz tudo para agradar a sua nova namorada. A mulher faz tudo para agradar ao seu novo namorado. Existe afeto, existe sacrifício. Eu lembro quando eu namorava Mariana, eu morava longe. Cada 2 semanas eu pegava o meu carro, andava 2h30, às vezes 3 horas, porque precisava passar por São Paulo, mas eu pagava o preço, porque eu queria agradar a Mariana. Quando nós amamos, nós queremos agradar a pessoa que nós amamos. Se nós amamos o Senhor, a nossa vida vai ser para agradar o Senhor. Se nós não nos preocupamos em agradar o Senhor, quer dizer que o nível do nosso amor está muito pequeno. Estamos vivendo uma vida egocêntrica. Cristocêntrico, egocêntrico. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é falar: Senhor, eu te dou o governo da minha vida. Eu tenho desejos, mas eu quero que os meus desejos sejam de acordo com o teu desejo. Isso é cruz. Quando o caminho do Senhor cruza com o nosso, e tem tensão, mas é aí que nós precisamos mortificar as obras da carne e dar liberdade para o Senhor. Então Paulo competia de acordo com as regras do reino. Ele sabia que precisava dominar. Como atleta, domina o seu próprio corpo. Paulo dominava o seu viver porque ele sabia a coroa que estava aguardando ele. Então, por um lado nós temos a recompensa, por outro lado temos a disciplina. Em Mateus 22:11, eu quero fazer uma conexão com Apocalipse 19, fala sobre as bodas do filho. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Então tinha uma pessoa lá, nas bodas, mas não estava com a vestimenta adequada. Vocês já foram numa festa ou num evento em que está todo mundo bem vestido e só você está mal vestido? Você não se atentou para as orientações antes daquele evento, e você foi de jeans, de camiseta, e está todo mundo chique naquela festa, naquele evento, todo mundo assim, bem alinhado, e você está fora do padrão. Não é ruim o sentimento? O Senhor quer que nós participemos das bodas do Cordeiro, mas tem uma condição: nós temos que estar vestidos adequadamente. E teve um aqui que ele não estava vestido adequadamente. E aí o rei perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: olha só, essa é uma palavra muito séria, irmãos. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui tem uma disciplina na era vindoura. A disciplina de Deus acontece na presente era da graça para nos aperfeiçoar, mas aqueles que não são aperfeiçoados vão passar por uma disciplina, os cristãos, estou falando de cristãos, no reino milenar. Irmãos, eu quero baixar a minha cabeça diante do Cordeiro e dizer: transforma a minha vida agora, Senhor, para que eu não tenha que passar por uma situação no reino vindouro em que eu perca a minha recompensa e eu seja punido. Choro e ranger de dentes.
2 Coríntios 5:10. Esse é um versículo chave na palavra sobre o julgamento dos cristãos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o que nós fazemos por meio do nosso corpo tem relevância, tem importância aos olhos de Deus. Então, nós não podemos viver de qualquer maneira e achar que Deus vai tratar todos igual. Haverá um tribunal de Cristo. E nós vamos receber desse tribunal de Cristo de acordo com o que nós tivermos feito por meio do nosso corpo, ou seja, na vida terrenal. Vamos aproveitar o tempo que nós temos nessa terra para viver aprovado por Cristo. Colossenses 3, 22 a 25 fala sobre tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Olha só, dá para expandir isso para muitas áreas da nossa vida. Se você está no seu trabalho, faça com excelência, faça de todo o teu coração. Se você é um pai de família, cuide da sua família de todo o coração. Se você estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia com todo o teu coração. Isso para as coisas boas. O problema é que às vezes a gente entrega todo o nosso coração para fazer as coisas erradas. Isso também tem consequências, mas o fato é, o Senhor quer que nós tenhamos um sincronismo do nosso viver e do nosso coração ao coração dele. Como para o Senhor, não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que fez injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há parcialidade de Deus. Depende realmente do nosso viver. Isso em relação ao reino. Então, amados irmãos, um cristão fiel, um cristão obediente, que é santificado, tem um destino diferente no reino do que um cristão infiel, desobediente e impuro. Quando nós vemos a palavra em 2 Pedro 1,11 falando sobre a ampla entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso precisa nos encher de esperança. Porque qual é o coração de Deus, irmãos? O Senhor quer que todos nós participemos do governo dele? Olha para Gênesis 1. A criação do homem foi para o estabelecimento do governo de Deus nessa terra, não é verdade? Deus mudou seu coração em relação a isso? Não. O desejo do coração de Deus sempre foi que ele pudesse dar o governo dessa terra para o homem. E a recompensa que ele quer dar para todo cristão é o governo celestial. Mas a nossa realidade em relação ao tribunal de Cristo depende da atitude que nós temos hoje, na presente era. Tendo comunhão com alguns irmãos, às vezes a gente coloca uma importância demasiada no futuro e nós desvalorizamos a importância do presente. Ficamos sonhando sobre o reino futuro e negligenciamos o reino presente. A nossa realidade no futuro depende da nossa realidade no presente, irmãos. Um exemplo que eu sempre ouvi quando era mais jovem é quando na escola a gente não estuda o ano inteiro e chega o dia da prova, a gente está nervoso ou não? Para aqueles que recentemente passaram pelo vestibular, se você estudou o ano inteiro, aprendeu, você vai mais tranquilo para a prova? Vai. Se você não estudou, você começa a suar, começa a se preocupar mais.
A prova está vindo, irmãos. Vamos estudar. Mas a maravilha do plano de Deus em nossa vida é que todos os dias o Senhor nos dá oportunidade para aprendermos. A minha crença é que o arrebatamento não deveria ser uma surpresa para aqueles que vivem com Cristo. Para aqueles que já estão com Cristo, o arrebatamento vai ser uma continuação de um viver normal, de comunhão com Deus. Claro, tem níveis diferentes, dimensões diferentes. Mas, irmãos, a nossa realidade futura depende do nosso coração hoje. Só recebemos uma vida nessa terra. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus dá para a gente, irmãos. Não vamos ficar fora do reino por causa da dureza do nosso coração. Eu vi uma palavra recentemente falando sobre tudo convergindo em Cristo, que vai ser o resultado final, não vai? Tudo não vai convergir em Cristo, tudo não vai resultar em Deus reinando sobre o novo céu e nova terra. Se isso já vai acontecer, por que não entregar o reino da nossa vida hoje para o Senhor? Por que sermos rebeldes? Por que resistirmos tanto? Estamos na era da graça, irmãos, em que nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida para o Senhor voluntariamente. Eu estou falando sobre nossa vida de santificação, nossa vida de consagração. Para a eternidade nós já entregamos a vida para o Senhor. Mas o nosso dia a dia, o Senhor nos permite passar por situações que nos testam em relação à nossa fidelidade. Essa é uma palavra um pouco mais difícil, porque nós temos que fazer um diagnóstico da nossa vida espiritual. Mas é uma palavra extremamente necessária, porque o Senhor quer que nós governemos, irmãos. O Senhor quer que nós participemos do reino. O Senhor quer que nós participemos da manifestação do reino, mas a realidade do reino está acontecendo hoje. E a igreja expressa o reino de Deus. Agora, a expressão vai ser mais forte se cada um de nós estivermos submetidos ao governo do Espírito Santo. E na nossa unanimidade como igreja, Deus vai ter uma base para expressar a sua autoridade. Então a autoridade de Deus se expressa por meio da nossa submissão. Quando nós nos submetemos, Deus governa. Eu tenho certeza que todos nós queremos governar, todos nós queremos ter um impacto positivo no ambiente onde nós estamos. Mas o caminho para isso é entregar nosso coração a Cristo. É nos submeter ao Espírito Santo e falar: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu quero ter o antigozo do reino hoje. Olha para José, para finalizar. José, no final, governou sobre o Egito, não é verdade? Mas eu digo uma coisa, ele governou em todos os ambientes anteriores de privação, traição, sofrimento, injustiça. Então, o governo que José exerceu no Egito, na verdade, veio de uma vida de governo nos ambientes em que ele estava anteriormente, porque ele não dependia do ambiente, ele dependia da crença que ele tinha, da visão que Deus deu para ele, e a fidelidade dele ao Senhor fez com que ele governasse. E o resultado final é que teve a manifestação. Mas na prisão ele estava governando. Quando ele foi traído pelos irmãos, ele estava governando. Na casa de Potifar, ele estava governando. Não reclame do seu ambiente. Foque no poder de Deus na sua vida. Foque na obediência à palavra de Deus. Lendo a história dos mártires no primeiro século,
eu fico constrangido. Homens dos quais o mundo não é digno. Hoje nós temos liberdade no Brasil para adoração, para reunir, para ler a Bíblia, para louvar, para pregar o Evangelho. Nós temos tantas facilidades, mas o meu temor, irmãos, é que as facilidades da nossa vida nos levem a ter uma vida de distrações que tirem nosso foco do governo celestial. Mas o Senhor está nos chamando à sobriedade, para que nós possamos dar a primazia para o governo de Cristo em nosso coração. Eu queria fazer uma oração para que o Senhor mude a nossa vida e abençoe a igreja por meio dessa palavra. Senhor amado, obrigado porque Tu és um Deus cheio de amor, graça e misericórdia. Nós recebemos a Sua vida por meio de uma obra de salvação maravilhosa e cremos no Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos nos aprofundar na experiência subjetiva do governo da Tua vida em nosso viver. Nós queremos ser servos fiéis, queremos ser filhos que têm desejo de participar da Tua herança, que têm um interesse genuíno de viver para agradar o Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir a purificação da nossa consciência, de tudo aquilo que ainda é impuro. Pedimos a libertação de toda a idolatria que ainda contamina nosso coração. Nós desejamos participar da recompensa do reino. Nós não queremos ser lançados para fora, mas queremos participar das bodas do Cordeiro. Mas para isso nos ensina como ter um viver justo na Tua presença. Queremos ter atos de justiça. Queremos ter esse linho finíssimo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Muda nossos pensamentos. Queremos nos arrepender porque está próximo o reino dos céus. Muda a nossa mente. Em Teu nome quero abençoar cada irmão e cada irmã que aqui se encontra, para que essa palavra não traga apenas uma preocupação, mas que traga uma transformação. Jesus, pedimos isso, Senhor, para que a igreja Uberaba seja uma igreja que expressa a Tua vida, que expressa a Tua autoridade e que todos os dias se submete à transformação do Espírito Santo. Espírito Santo, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, principalmente na nossa vida interior, para que nossa vida exterior expresse a realidade da nossa vida interior. Se nossa vida interior é fraca, a expressão vai ser fraca. Mas se a vida interior com o Senhor é forte, o Senhor vai ter liberdade para fazer o que o Senhor quiser no ambiente em que nós estamos. Atenda a nossa oração, Senhor. Muito obrigado, Jesus.